Senhor na Igreja Congregacional Peniel. Estamos completando 14 anos agora em abril, se Deus assim nos permitir, e estamos muito felizes porque temos visto Deus fazer coisas grandiosas nessa cidade através da transformação de muitas vidas. Eu queria nessa noite compartilhar com todos vocês uma palavra e tenho certeza que o Senhor vai completar o alimento que Ele começou a derramar nessa noite, neste lugar. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Lamentações de Jeremias, no capítulo de número 3. Lamentações de Jeremias, no capítulo de número 3. Lamentações no capítulo de número 3, amém? Aqueles que puderem, eu vou pedir a gentileza de se colocarem de pé, uma vez mais, de pés, e vamos ler a palavra do Senhor em Lamentações, no capítulo de número 3. Quero ler o versículo de número 26. Lamentações 3, 26, amém? Diz assim: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Vou ler novamente: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Amém. Tome o seu lugar. Glórias a Deus. A palavra de Deus, ela traz para nós renovo das nossas forças. A palavra esperança, ela também quer dizer expectativa. Alguém que espera alguma coisa. E a Bíblia está dizendo, bom é ter expectativa. Independente do tempo, independente do momento, independente da situação, a Bíblia está falando, bom é ter expectativa. A Bíblia é a palavra de Deus, a inerrante palavra de Deus. Os homens podem falar o que quiserem, as pessoas podem tentar desacreditar, podem fazer o que quiser. A palavra de Deus, a Bíblia, continua sendo a inerrante palavra de Deus. Permanecerá fiel. Na palavra de Deus você pode confiar. A palavra de Deus é escudo, é proteção. A palavra de Deus é segurança, é solo ou terra firme, alicerce, segura. O Senhor Jesus, ele disse, aquele que ouve as minhas palavras, ou aquele que ouve as palavras de Deus e pratica, ou seja, dá crédito, confia nela e pratica, vai ser como um homem prudente que construiu a sua casa e afirmou na rocha. Vieram os ventos, sopraram os ventos, vieram os rios, veio tantas tempestades e a casa não caiu. Por que não caiu? Porque ela estava fundamentada em terra ou em solo firme. Ela estava construída na rocha. Jesus disse, assim é a vida, assim é a história do homem, da mulher, do jovem, que ouve a palavra de Deus, dá crédito e coloca em prática. Ele vai construir a sua vida, a sua história em segurança. Os tempos virão, mudarão, mas a vida daquele que confia na palavra do Senhor e põe em prática permanecerá. Os anos passarão e lá na frente ele verá a construção que resistiu
aos problemas, às crises, às mudanças constantes que o nosso mundo passa, esse homem e essa mulher olhará para trás e verá que a vida dele, o que ele construiu, a história dele resistiu às investidas do inimigo, às investidas do tempo, os problemas, as crises. Por quê? Porque ele decidiu construir a sua vida nos princípios da palavra de Deus. Confie na palavra de Deus. Acredite na palavra de Deus. Passe o que passar. Construa sua vida, jovens, adultos, senhores e senhoras, no princípio bíblico. Eu queria nessa noite, então, com base nessa leitura, de comentar apenas 3 pontos. Queria dar 3 orientações ou 3 pontos que pode te ajudar muito na construção dessa vida, na conquista de grandes promessas de Deus. Bom é ter expectativa, bom é ter esperança e aguardar a salvação que vem do Senhor. Então, em primeiro lugar, uma boa palavra que vai te ajudar muito nessa vida é: não viva ansioso. Primeiro lugar, leva para a sua vida, pratica isso. Não viva ansioso. Nós estamos vivendo em tempos difíceis, em tempos que o amanhã parece que está se tornando mais inseguro, não é? E antigamente a gente já ficava preocupado, imagina hoje, com tantas coisas que estão acontecendo nesse mundo. Então a primeira palavra, o primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês é: não viva ansioso. Nós temos muitos sonhos, nós temos muitos projetos, queremos alcançar muitas coisas. E a ansiedade, a tendência é que ela tome conta da nossa vida. O afã na busca pelas conquistas, o afã na busca por grandes realizações. Quem entre nós não sonha com grandes conquistas? Quem dentre nós não tem grandes sonhos? Nós temos projetos, nós temos ideais que queremos alcançar. E temos também preocupações com essa vida. Nós precisamos de muitas coisas para o sustento dessa nossa vida, para o sustento da nossa casa, para o projeto e futuro que temos com nossos filhos ou família. Então a ansiedade, ela tenta se aproximar e gerar em nós agitação. Agitação por aquilo que virá. Agitação, como vou conseguir? O ano que se passou, 2020, a pandemia trouxe uma mudança radical, prejuízos enormes, grandes. E muitas pessoas que tinham sonhos e ideais escritos, estavam na busca deles, se viram forçadas a mudar. Muitas pessoas, ou todos nós, nos vimos forçados a parar muitas coisas, esperar passar esse tempo crítico e ficar pensando: será que a gente vai conseguir no tempo pré-determinado chegar à realização dos sonhos que a gente escreveu? Será que vai dar tempo? Quantas coisas mudaram? Quantas coisas aconteceram a partir do ano de 2020, que trouxeram incertezas, grandes preocupações, grandes mudanças. Isso gera em nós ansiedade. Isso gera em todos nós preocupações. Então, Jesus disse o seguinte: não estejais ansiosos pelo futuro, pelo dia de amanhã. E ele nos ensinou a fazer algo e nós precisamos obedecer. Ele disse: olhem as aves dos céus. Talvez todos vocês conhecem essa passagem, Mateus 6, não é? Você já olhou as aves dos céus?
Nós andamos uma vida tão corrida, tão agitada, com tanta coisa que a gente quer alcançar e realizar, que a gente não para, não pisa no freio para ler a palavra de Deus devagar. Vamos ler devagar? Jesus disse: olhai as aves dos céus. Você já parou para perceber a beleza de muitas aves que voam nesse céu maravilhoso que o Senhor construiu? Quando você tiver um tempinho, assista um documentário falando sobre a natureza. Analisa quantas aves lindas, algumas são até vaidosas. De vez em quando você vê um passarinho com bico arrancando aquela pena branca, não é igual muitos de nós, né, vaidoso, olha no espelho, tira aquele fio branco, joga fora, porque você quer ter o cabelo pretinho. As aves são vaidosas. Você já reparou nisso? Ela arranca, e aí voa uma pena para lá, uma para cá. Algumas aves, basta elas parar ou abrir as asas, você fica impressionado com a beleza dessas aves. Jesus disse, elas não trabalham. Você trabalha, eu trabalho, e a gente fica preocupado. Meu Deus, eu vou pegar meu salário, tomara que a empresa não quebre, tomara que tudo dê certo, tomara que esse tempo de pandemia melhore rápido, porque eu preciso do meu salário, eu preciso de alcançar grandes realizações, a parte de sustentar a minha casa. Jesus disse, olhe para as aves dos céus. Elas não trabalham como vocês. Elas não estão preocupadas. Elas não têm dia para receber salário. Algumas aves chamadas aves migratórias, quando você tiver um tempinho, veja um pouco disso. Elas viajam de norte a sul, de tempo em tempo, viajam em bandos, quilômetros, por algumas questões, alimentação, mudança, né, do tempo, as estações. Então elas saem de um lugar para ir para outro por causa de alimento, por causa também do clima. Algumas que viajam, fazem seu voo em bandos, vão muitas aves. Interessante que elas saem de um lugar, vão para o outro, e elas são guiadas, né, por causa do tempo, e também através do tempo, elas se guiam por algumas dessas razões ou questões aí. Elas voam horas, dias, quilômetros. Interessante que aquelas que voam em bando, você já notou, elas voam, elas fazem como que um triângulo no ar. Vai uma na frente e vai se abrindo, como um triângulo. Você já deve ter observado, veja um documentário que você vai ver melhor, fotos também. A que vai na frente recebe a maior pressão ali do vento, então ela cansa mais. Depois de algumas horas de viagem, quando ela está cansada, ela dá um sinal, elas se comunicam, e então o bando, eles se abrem, e ela vai reduzir a velocidade, ela vai entrar, uma outra vai tomar a frente para que a viagem continue. E a ave que estava à frente, vindo para o meio do bando, ela descansa, porque ela não está mais cortando o vento. A formação delas, o bando, também tem a ver em cortar, diminuir a pressão do vento, e elas poderem conseguir viajar por horas, e por quilômetros, e por dias, até chegar no destino final. Depois que elas passam meses no destino onde foram, elas entendem, pela mudança das estações do tempo, está na hora de voltar. E elas vão voltar, vão fazer o caminho, e vão voltar para o mesmo lugar, para a mesma região de onde partiram. Eu queria te fazer uma pergunta. Qual GPS guia essas aves? Onde essas aves estudaram a geografia, os territórios? Onde elas fizeram um curso? Nós, seres humanos que dominamos sobre as aves, aprendemos e vamos
para as escolas, para os institutos, para poder aprender, para poder descobrir muitas coisas. Essas aves não. E elas não se perdem no caminho. Essas aves não compram, porque elas não entram em supermercado para comprar, nem em padaria, não têm emprego, não recebem salário. E Jesus disse: o vosso Pai as alimenta todos os dias. Elas não frequentaram colégio nenhum para aprender sobre países, geografia, etc. e tal, mas elas viajam de um lado para o outro, entendendo as mudanças por causa das estações, entendendo que quando falta alimento num lugar, elas vão para o outro, quando está esfriando num lado, elas vão para o outro, onde tem calor, para se sustentarem. Jesus disse: vosso Pai cuida dessas aves. E então Jesus mandou a gente olhar para essas aves. Por quê? Porque elas não vivem ansiosas. Qual dia que você viu uma ave ou um desses pássaros sentado, a não ser num desenho animado? Qual dia que você viu ele sentado num banco, cotovelo no joelho, o rosto debruçado na mão, reclamando, preocupado se iria faltar alimento para ele e para sua prole? Qual dia que você viu isso? Qual dia que você viu um bando de aves reclamando, preocupadas com o dia de amanhã? Jesus disse: olhe para elas. Todos os dias você vê aves cantando, adorando a Deus com o seu canto. Você vê aves voando, embelezando a paisagem, os céus. Jesus disse: olhe para essas aves e aprendam. O vosso Pai cuida dessas aves. E Jesus continua dizendo o seguinte: elas vão morrer depois de algum tempo e não vão mais existir. Vocês foram criados para uma vida eterna. Vocês valem muito mais do que essas aves. Jesus disse: se o vosso Pai se preocupa em cuidar dessas aves, em não deixar com que elas se percam, em tratar dessas aves para que elas embelezem os céus, a paisagem, tudo que Deus criou, se Deus sustenta essas aves, sem que elas trabalhem, sem que elas façam tantos esforços, quanto mais a vocês que foram criados à imagem e à semelhança de Deus. Quando você tiver uma oportunidade, quando você começar a ficar meio agitado, para tudo que você estiver fazendo, contemple a beleza da natureza que Deus criou. E entenda uma coisa: você vale muito mais do que toda essa natureza. Se Deus cuida dela, muito mais cuidará de você. Não viva ansioso. Em 1 Pedro capítulo 5, o apóstolo São Pedro, ele disse o seguinte: humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. Como? Reconhecendo que nós somos pequenos, nós somos frágeis, não somos merecedores, mas mesmo não sendo merecedores, Deus nos ama a ponto de cuidar de cada um de nós. A Bíblia está dizendo: humilhai-vos. De que forma? No versículo 7, ele diz dessa forma: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de cada um de vocês. Amém, meus amados? E ainda, e você me perguntar: mas como que eu faço isso? Tem dias que eu estou tão agitado, tão acelerado, como que eu posso lançar a minha ansiedade diante do Senhor? Em Filipenses capítulo 4, versículo 6, te ensina como. Diz o seguinte, Filipenses 4, 6, não estejais inquietos por nada, antes todas as vossas petições, ou tudo, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração
e súplica com ações de graças. Como que você alivia a ansiedade? Como que você acalma a inquietação? Está escrito, orando. Tire momentos da sua vida para você dedicar minutos, quem sabe horas, orando a Deus. Fale para Ele tudo aquilo que está te agitando. Fale para Ele tudo aquilo que está te inquietando. Fale para Ele tudo aquilo que está tirando a sua paz. Você sabe qual é o resultado? Versículo de número 7. Versículo 7, por favor, olha lá. Olha o resultado. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos. Você tem andado ansioso? Obedece a palavra de Deus. Dedique momentos para falar com Deus. Essa paz que excede todo entendimento não tem explicação. Ela vai inundar a tua alma. Ela vai inundar o teu entendimento. E você vai se sentir uma outra pessoa. Você vai se sentir calmo. Você vai aprender que quando nós obedecemos princípios da palavra de Deus, essa paz inunda todo o nosso ser. Essa paz traz a certeza de que Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele fala. Ele cuida de você. Ele tem cuidado de nós. Amém? Você pode aplaudir o Senhor que tem cuidado de cada um de nós? Aleluia! Em segundo lugar, não seja escravo do passado. Nós estamos com base no texto, bom é ter expectativa, bom é ter esperança e aguardar a salvação do Senhor. E ela está vindo, eu trouxe aqui 3 pontos para vocês nessa noite. Segundo lugar, não seja escravo do passado. Em Isaías capítulo 43, versículo de número 25, Isaías 43, versículo de número 25, o Senhor disse que por amor, eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Olha o que a palavra está dizendo. Não seja escravo do passado. Se no passado a tua vida foi aprisionada no pecado, foi aprisionada em caminhos que não foram agradáveis a Deus, isso te trouxe prejuízos, te trouxe prisões espirituais, te trouxe vergonha. Hoje, depois que Jesus te libertou, depois que você começou uma nova caminhada com Deus, através de Jesus, o sangue de Jesus te purificou de todos os seus pecados. Creia na palavra de Deus. Os pecados cometidos antes, o Senhor te deu perdão. A Bíblia é muito clara e ela diz, se confessardes os vossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os vossos pecados e vos limpar de toda a iniquidade. Quando você pecar, quando você cometer coisas erradas contra Deus, o recurso bíblico é arrependimento. Reconheça que você pecou, reconheça que você falhou, se humilhe aos pés do Senhor. Ele garante, Ele tem perdão para você. Quando você se levantar daquela oração, acredite que os seus pecados foram perdoados e se livre pelo sangue de Jesus do fardo pesado. Nenhum homem, nenhuma mulher consegue viver se ele não se libertar do passado da escuridão, se ele não deixar o passado ficar para trás. Nenhum homem consegue alcançar o seu futuro, as suas realizações, as grandes conquistas, se ele não deixar o passado ficar no passado. Relembre as coisas boas do passado. Relembre também as grandes vitórias e conquistas do passado.
Mas não fique no passado, não queira trazer o passado para cá. A esperança está naquilo que vem, naquilo que virá. O que passou, passou. Até mesmo as grandes coisas que o Senhor fez na sua vida no passado, já passaram. Nós servimos um Deus de coisas novas, e Ele tem coisas maiores para fazer na tua vida, na tua casa, e essas coisas não estão no passado, elas estão na frente. Olhe para frente. Não importa o que deu errado ontem, hoje pode dar certo. As frustrações que aconteceram no passado, que não sejam elas que vão definir quem você será. Não! Confia na palavra de Deus. Deus pode mudar qualquer quadro. Ele é poderoso para isso. Deus pode transformar aquilo que o homem não pode. Ainda em Isaías capítulo 43, versículo 18, o Senhor diz: não vos lembreis das coisas passadas, nem considere as antigas. Isaías 43, versículo de número 18. Nem considereis as antigas. E versículo 19, por favor. Eis que faço uma coisa nova. Não servimos um Deus de repetições, não servimos um Deus que sempre está fazendo coisas repetidas, não. Ele está dizendo: eu faço uma coisa nova. Deus tem coisas novas para você. Deus tem coisas novas para a sua família. Deus tem coisas novas para a sua geração. E você sabe que os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos. Os projetos que você tem, que eu tenho, às vezes nos deixam assim, né? Meu Deus, será que eu vou conseguir? Que às vezes eles são tão grandes. Alguém aqui sonha grande, amém? E eu acho que não, hein? Alguém aqui ainda sonha grande, amém? Mas a Bíblia diz que os pensamentos do Senhor são mais altos. O jovem Daniel, esse é meu filho, pastor. Chegou aí, jovem Daniel. Que bênção. Os pensamentos do Senhor são mais altos, mais elevados. Se você acha que o seu sonho é grande, imagina. Deixa eu usar essa expressão, o sonho de Deus para você. É muito maior. E olha o que a Bíblia está dizendo. O Senhor falou: eu faço uma coisa nova. Pare de ficar olhando para trás. É o que a Bíblia está dizendo. Esquece. Quantos aqui estão satisfeitos com o que Deus já fez? O Senhor está dizendo: ainda tenho coisas novas para fazer. Ainda tenho coisas para te surpreender. Nós servimos um Deus de coisas novas. Acredite. Aleluia. Acredite. Ele está dizendo: não vos lembreis. Esquece isso. Eu vou fazer coisas novas. Enquanto você está vivo, tenha expectativa. Deus tem coisas maiores. Quantos testemunhos aqui de milagres você tem? Deus tem mais milagres para realizar na sua vida. Por isso o texto inicial diz: o que bom é ter expectativa, esperança, e esperar a salvação que vem do Senhor. Porque quando a gente olha na terra, qual é a salvação que vem dos homens? Hoje os homens estão trabalhando para trazer uma salvação para essa pandemia. Ela é 100% segura? Ela vai trazer realmente 100% a solução? A gente sabe que talvez não, porque os homens são limitados, são falhos. Mas ela vai trazer, com certeza, benefícios, vai trazer mudança, vai trazer segurança. Mas a segurança 100%, a certeza 100% está naquele que tudo pode. Acima da esperança que as expectativas desse tempo, da medicina, estão nos dando, olhe para o alto. A salvação, ela vem de cima. É Deus quem pode
garantir 100% a solução. A Bíblia diz: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vai guardar ou vigiar a sentinela. Aguardemos que dessas pesquisas, desses trabalhos todos, venha uma vacina que realmente traga para o nosso povo e para os cidadãos desse mundo uma solução. Mas não nos esqueçamos, é do alto que vem a solução. É de cima que vem a certeza, onde nós podemos confiar piamente, onde podemos esperar 100% uma resposta. Em último lugar, eu falei: não viva ansioso, não seja escravo do passado. E em último lugar, para a gente encerrar, relembre-se das promessas e da palavra do Senhor. Como que eu vou ter esperança? Já que o texto de Lamentações diz: bom é ter esperança, bom é ter expectativa. Como que eu renovo essa esperança e essa confiança? Relembrando a palavra de Deus. Então eu queria lembrar com vocês alguns pontos, pouquíssimos. A palavra de Deus é imensa, vasta, grande, poderosa, mas eu queria relembrar com vocês algumas das suas palavras, algumas das suas promessas. Em terceiro lugar, eu quero falar com vocês: relembre a palavra de Deus, é ela quem vai te sustentar. Em primeiro lugar, já falei Salmo 127, né? Se o Senhor, 124, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia quem guarda. Segundo lugar, através do profeta Isaías, o Senhor disse na sua palavra, e eu estou relembrando com vocês: o Senhor está contigo. Está lá no capítulo 43. Eu, o Senhor, te escolhi, eu sou contigo. Relembre isso, lembre-se disso todos os dias. O Senhor disse: eu estou com vocês. O Senhor está contigo todos os dias. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Quando a semana começar novamente, Ele continua do seu lado. Jesus disse em Mateus 28, estarei com vocês todos os dias, até o final. Lembre-se disso, jovem. Lembre-se disso, senhores, senhoras, o Senhor está conosco todos os dias. O Senhor está conosco em toda e qualquer situação. Em Isaías 43, ele disse o seguinte: quando vocês passarem pelas águas, estarei com vocês. Quando vocês passarem pelos rios, as águas não vão te submergir, você não vai afogar. Está escrito em Isaías 43. Quando vocês passarem pelo fogo, olha que coisa interessante, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Duas coisas. Lembre-se disso todos os dias. Quando você passar pelo calor das provas dessa vida, pelos problemas, pelas tempestades, olha a palavra de Deus, lembre-se. Traga à tua memória aquilo que pode dar esperança para você. Traga à tua memória aquilo que pode sustentar as suas expectativas nas promessas de Deus. Quando você passar pelo fogo, a chama não arderá em ti. Por quê? O próximo versículo ele explica por quê. Porque eu sou o Senhor, o teu Deus. Aleluia. É Ele quem garante. Traga isso à sua memória. Nesse mesmo capítulo, ele diz: antes que houvesse dia, noite, antes que os mundos existissem, eu já existia. Ninguém pode mudar as coisas, ninguém pode fazer alguém escapar das minhas mãos, ninguém pode mudar aquilo que eu não mudo, operando eu. Quem impedirá? Traga isso à sua memória. Quando Deus quer agir, ninguém impede.
Traz isso à sua memória, isso vai sustentar as promessas que Deus te fez. Bom é ter expectativa. Sede fortes, diz a palavra do Senhor, e revigore-se o vosso coração, todos vocês que esperam no Senhor. Por que você pode relembrar as promessas do Senhor? Porque Ele é guarda fiel. Salmo 121 diz, aquele que te guarda não dorme, não pisca, não tosqueneja. Ele é fiel, o que Ele te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Não é homem, Ele não é como um homem que se arrepende às vezes do que fala, por talvez não ter condições de sustentar o que Ele fala. Quantas pessoas boas às vezes prometem uma coisa, mas o tempo muda. E aí às vezes ela não tem condições de sustentar o que ela falou. Deus não é homem, está escrito, você sabe disso. Quando Ele fala, Ele cumpre o que Ele fala. Ele tem poder para sustentar o que Ele fala. Ele tem todo o poder. Relembre disso. Quando os dias forem sombrios na sua vida, traga a tua memória a palavra de Deus. Fala para a tua mente. Aquele que me prometeu, aquele que me prometeu é fiel. Ele não falha. Pode tudo passar, mas a tua palavra não passa. Fala isso para a tua mente e a incredulidade vai embora, a dúvida vai embora. Nós estamos num tempo difícil, estamos. Talvez a crise bateu em muitas portas, talvez a situação financeira diminuiu, mas tem promessa. A Bíblia diz, tendo com o que comer, tendo um teto que se cobrir, esteja com isso contente. Significa contentamento. Você já parou para perceber? A Bíblia sempre responde. Por que contentamento? Porque fiel é aquele que disse, não te deixarei e nem te desampararei. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aplauda bem bonito, porque o Senhor é digno. Para finalizar, acima de tudo isso, acima de todos os tesouros que o Senhor nos prometeu na terra, lembre-se de algo que é maior. Lembre-se. Jesus disse, eu vou embora da terra. Vou mandar o Espírito Santo, mas eu não deixarei vocês sozinhos. Eu vou embora, mas eu volto. Jesus prometeu isso. No Evangelho de João ele prometeu isso. Ele falou, eu vou embora, lembre-se disso todos os dias, porque a nossa vida não se resume à existência aqui no plano humano só não. Então, quando você lembrar de tudo, não te esqueças que Jesus, ele disse, eu vou, mas eu volto. Eu volto para quê? Para buscar vocês. Para onde eu estiver, vocês estejam comigo. Nós temos promessa de uma vida eterna. Nós temos promessa de uma vida num plano muito superior do que esse aqui humano. Aleluia! E essa promessa que você deve relembrar, ela traz paz. Pode tudo passar nessa terra, nós não somos daqui. Pode tudo acontecer nessa terra. Nós esperamos novos céus, nova terra. A nossa fé vai além da sepultura, vai além dos limites dessa vida aqui, da terra. Aquieta teu coração nessa noite. Bom é ter esperança. Você pode se colocar de pé, por favor, em nome do Senhor. Feche os seus olhos, se você desejar. Cante comigo. Grande